Estamos aqui no módulo 6. Agora a gente vai analisar e escolher os investimentos. Então, o que eu fiz? Eu fiz um checklist para você olhar e tomar a melhor decisão. A gente vai ver aqui, lembrando que você precisa alinhar esses investimentos, essas categorias de investimento com o seu perfil. Que a gente já viu nos módulos anteriores, você vê lá e qual perfil você se encaixa melhor, tanto a versão de risco quanto de nível de conhecimento. Então aqui eu fiz um checklist para facilitar o que você deve olhar. Então essas são as coisas que você precisa olhar para você poder tomar a melhor decisão. Então para fundos de investimento, quando você for escolher um fundo de investimento, você precisa verificar quem que é o administrador e o gestor do fundo. Porque o gestor do fundo é aquele cara que vai executar as estratégias de acordo com a política do fundo. Então é ele que vai colocar a mão na massa. Então tem que ser um cara experiente, um cara bem conceituado, um cara com autoridade, um cara que tem um nome, né? E eles têm uma boa experiência, uma boa estratégia para aplicar é, no fundo de investimento. E o administrador é aquele cara que toma conta de tudo. Então é ele que faz toda a parte burocrática. Então precisa ser alguém de confiança também. Nos fundos ainda a gente precisa ver a segunda coisa, verificar qual é a estratégia do fundo. Então você precisa ver se ele é um fundo ativo ou se ele é um fundo passivo. Lembrando que a gente está focando aqui em fundos de investimento ativo e a estratégia do fundo vai dizer se vai investir em ações, qual é o percentual de ações, se vai investir em ações nacionais, internacionais, se ele vai investir em fundos imobiliários, em títulos de renda fixa. Então essa é a estratégia do fundo. Lê a lâmina do fundo ela vai estar com todos esses aspectos checklist resumidamente. Então lá na lâmina é bom sempre você olhar, geralmente tem uma, duas páginas em PDF, verificar a rentabilidade. Aqui é sempre importante a gente repassar que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas é sempre bom você ver o histórico para você entender mais ou menos como que tá, como que foi o desempenho daquele gestor e como que pode ser que ele consiga, ele tenha experiência para fazer novamente aqueles resultados. E aí você precisa verificar também as taxas do fundo. Basicamente são duas taxas: taxa de administração e taxa de performance. A taxa de administração é aquela que vai custear e vai pagar o gestor e o administrador. Então é bom você sempre ver uma taxa abaixo de 1%, no máximo 1,5%. Então abaixo de 1% já é bom, no máximo 1,5%. Taxa de performance é aquela taxa onde o gestor do fundo ele vai precisar bater e superar aquele benchmark. Então, se o benchmark tá nessa linha, ele superou e bateu esse resultado, essa diferença entre o benchmark e o quanto ele bateu é cobrada uma taxa de performance que geralmente é de 20%. E o legal dessa taxa de performance é que se ele bateu aqui, e aí depois no próximo resultado ele bate aqui ainda assim acima do benchmark, mas não acima da última meta, você não paga. Então ele tem que ser, ele bateu, ele tem que sempre bater acima e na diferença no spread você paga os 20%. Então a sexta coisa é você verificar a liquidez do fundo. Então você verificar quando que aquele fundo ao resgatar o seu valor, o seu dinheiro, ele transforma em moeda, em dinheiro. Qual é o prazo? Às vezes você vai ver lá D30, D31, D45, D60, D180. Então esse D é o dia do resgate mais 30 no caso, mais 180 dias para você receber o dinheiro na sua conta. Então isso é importante também você ver para você alinhar isso com a sua estratégia. Ver qual que é a aplicação inicial. Então tem fundo que você precisa aportar R$ 1.000 no início, mas depois é R$ 100. Tem fundo que você precisa aportar 5.000 e depois são R$ 500 mensais e assim vai. Então, qual que melhor se adequa à sua estratégia? E isso é importante você verificar também. E verificar os riscos. Quais são os riscos que aquele fundo está
exposto. Então você precisa olhar também como você já olhou qual que é o seu perfil e quanto que você suporta risco, né? Se o seu estômago aguenta ver aquela volatilidade, aquela variação de preço. Isso é importante você olhar também no fundo de investimento. Então esse é o checklist para você verificar no momento que você vai escolher um fundo de investimento.